Beto, o censo deste ano, do ano passado, né? A data é 2022, o período é julho de 2022, é o teto, né? Do censo. É, trouxe números que realmente surpreendeu até mesmo o IBGE, tendo em vista que nenhuma das expectativas que eram mostradas, né, pelo Instituto foram corretas. Limeira, por exemplo, a expectativa em 2021 era de 310 mil habitantes e nós não chegamos aos 300 nessa edição do censo, como o Ensina já comentou, né? A questão, Beto, eu acho que é bem em relação à pandemia, né? Por isso que eu estou dizendo que se nós tivéssemos feito, e na época eu critiquei muito por não ter sido feito no período correto, se na época nós tivéssemos tido feito o censo durante a pandemia, que foi 2020, quando começou a se tornar mais pesada e também com maiores índices, né, de mortalidade e de doentes, talvez teríamos prejudicado ainda mais os resultados. Resultados que, é evidente, prejudicam a formatação de políticas públicas do governo federal, passando pelos estaduais e também nos municipais, né? Porque a gente teve uma redução aí de população em relação à expectativa de 2021 e tivemos um crescimento, no caso, no período para Limeira foi de 5,74%, um pouco abaixo dos 6,5% que foi a média nacional de crescimento. Teve município que decresceu, né? Isso não é novidade. E também a gente tem que pensar que a pandemia provocou um desfalque nesses números, que foram as mortes, né? Que chegaram oficialmente a 703 mil brasileiros, mas nós sabemos que isso daí foi um número bem abaixo daquilo que de fato aconteceu, né? A gente nunca vai de fato saber qual foi a quantia exata de pessoas que faleceram durante a pandemia, mas nós temos que pensar nisso, né? Temos que pensar que daqui para frente nós teremos realmente um decréscimo na população. E nós estávamos conversando sobre isso ontem, você se lembra, né? Que a situação ela está muito difícil, os casais tendem a ter menos filhos, né? O índice de natalidade estão abaixo da média de como costumava ser, né? E era previsível, né? A população brasileira está envelhecendo, como o restante do planeta, né? E nós temos alguns sintomas aí que provocam esse problema, né? Que é a juventude, né? A juventude não está tão interessada mais assim nesses compromissos e tem até um ponto interessante, né? A Coreia do Sul, por exemplo, vai dar um incentivo de US$ 500 por jovem, né? Entre os 9 e 28 anos, né? Para que eles saiam de suas casas e vão se divertir na noite, né? Ou seja, eles estão muito reclusos junto aos celulares e telas de computadores, o que tem provocado essa queda também lá. E a própria China, a gente sabe que com um grande controle da natalidade que houve, né, na década de 70, 80, agora eles estão envelhecendo também e estão um tanto quanto que preocupados com isso, Beto. É o que está acontecendo aqui. A gente não pode se esquecer de que nós fazemos parte de todo o planeta, né? E essa individualidade está, de fato,
acontecendo em todos os países, né? Há um envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida dessa população vem crescendo, né? Então a gente não tem mais aquele índice de crescimento que tínhamos antes e que resultaram em grandes crescimentos de um censo para o outro, né? E também a gente tem que pensar que a situação da economia se deteriorou bastante e isso provoca um certo medo, né, nas pessoas em assumir compromissos futuros.